Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lara Galatas, eu faço live toda quinta-feira às 19 horas lá na Twitch e hoje eu tô aqui no YouTube para mostrar um pouquinho mais do meu trabalho. Nesse vídeo a gente vai acompanhar o processo de pintura de um desenho meu de 2019, esse desenho que tá bem aqui, e eu espero que vocês gostem porque tem muita coisa no meu traço que mudou de 2019 até 2021/22, que eu tô gravando esse vídeo em janeiro, então não tem muita evolução em 2022. Bom, tem muita mudança desde esse tempo pra cá e eu espero que vocês gostem porque o vídeo vai ser bem legal. Vou comentar com vocês todas as coisas que eu mudei, vou mostrar o meu processo de pintura e caso você queira me acompanhar em outras redes sociais, eu tenho o perfil ativo no Twitter, no Facebook e no Instagram. É só procurar por Lara Galatas que vai aparecer o meu rostinho lá. Então é isso, um beijão e fiquem com o vídeo. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu não fiz o esboço na câmera, porque eu achei que ia ficar um vídeo muito maior. E, na verdade, eu decidi fazer esse vídeo no meio do desenho, tanto que vocês podem ver que eu já até tinha começado a pintar os olhos e o nariz. E aí, no meio do processo, eu falei assim, nossa, esse aqui ia ficar muito legal se eu gravasse um vídeo mostrando o processo da aquarela. E aí eu fiz. Bom, eu comecei, na verdade, vendo quais cores ficariam boas no rosto dela, porque a Vanellope tem uma paleta de cores bem rosada na pele, e eu fiquei com medo de exagerar nesse rosa e ficar um pouco estranho, colocar muito vermelho. E aí eu comecei testando nessa folhinha menor quais cores eu deveria misturar, a quantidade de água que eu tinha que usar, e fui testando essas coisas pra ver qual resultado ficaria melhor. E eu cheguei nesse daí que eu tô mostrando agora, né? Esse pincel que eu tô usando é da Pentel. Não tô sendo patrocinada pra falar isso. Ele é com reservatório de água, então eu não tinha que ficar pegando água o tempo todo pra usar ele, porque o legal desse pincel é justamente esse, que ele já vem com reservatório. Só que eu vou admitir que eu não gosto muito de usar ele atualmente nos meus desenhos, porque eu sinto que as cerdas dele não são lá muito boas, elas são de plástico. E aí ele é muito fino e eu troquei por esse pincel aí que eu acho um pouquinho melhor. E tem as cerdas, não sei de que material é esse, mas elas são as tradicionais mesmo. Aí eu peguei um pouquinho de água ali, né, porque ele não tem reservatório de água, e usei essa água pra diluir um pouco melhor a tinta que já tava seca nos olhos por conta de eu já ter começado a pintura, né, e aí fazer uma mistura melhor das cores. Eu derrubei a câmera e toda vez que eu trombo na mesa ou algo do tipo, a câmera se mexe porque a câmera tava num tripézinho apoiado na mesa. E toda vez que eu trombar na mesa isso vai acontecer, é normal, não liguem pra isso. Aí eu continuei um pouquinho mais indecisa sobre as cores que eu ia usar e continuei testando. E foi indo desse jeito aí. Eu comecei a fazer os olhos e o nariz e a boca porque eu acho que são as partes que mais deveriam ter relevo. Então eu acho que se a tinta secasse, por mais que depois eu fosse ter o trabalho, né, de diluir as coisas de novo, provavelmente eu teria uma... Como eu posso dizer? Eu acho que ela teria um relevo maior do que as outras partes do rosto da Vanellope. Então eu quis começar pelos olhos, nariz e a boca, pra ter uma distribuição melhor das tintas e essas coisas assim, sabe? Essa pintura é antiga, mas tem muita coisa que eu fazia naquela época e ainda faço hoje em dia nos meus desenhos. Como também tem muita coisa que eu vejo que é extremamente errada e eu olho e penso, meu Deus do céu, Lara Galatas, por que você fez isso nessa época, senhor? Que coisa horrível. Uma dessas coisas que eu percebo uma das coisas, aliás, que eu percebo que eu faço até hoje é começar primeiro dos cantos e fazendo as sombras, porque até hoje pra mim é mais complicado áreas de luz do que
áreas de sombra. Tanto que nos meus desenhos eu tenho muita dificuldade. Olha o cabeção da gata aí. Nessa época eu ainda tava com o cabelo natural, meu Deus do céu. Enfim, eu acho, até hoje, eu tenho muita dificuldade para identificar pontos de extrema clareza. E é uma das minhas metas para 2021 de conseguir mudar no meu traço. Mas uma coisa que hoje em dia eu olho e falo, meu Deus, que coisa abominante, esse meu jeito de pegar a tinta e jogar ela em qualquer canto. Tipo assim, eu não tinha uma área específica de luz nesse desenho. Eu coloquei aonde eu achava que tava legal. Hoje em dia, não. Por mais que eu tenha dificuldade para encontrar áreas de extrema luz, eu tento definir ao máximo, pelo menos aonde tá vindo a luz, para entregar a sombra no lugar certo. Sem contar a definição do rosto dela, que eu acho que tá péssima nesse desenho. Eu não acho que eu tenha dado nessa pintura, assim, olhando hoje em dia, quase 3 anos depois de fazer esse desenho, não sei, 2019, 2020, 2021, 2022, são 3 anos. 2019 não conta. Enfim, olhando assim, 3 anos depois, todas as coisas que eu fiz nesse desenho, meu Deus do céu, cara, eu coloquei a cabeça na frente de uma tal forma que nem dá pra ver o direito do que eu tô fazendo. Mas me desculpem, eu sou míope. Nessa época eu não acho que eu não usava óculos ainda. E aí eu não enxergava direito, provavelmente. Então vai ter muito momento do vídeo também que eu vou estar com a cabeça olhando na frente. Mas relevem tudo isso, que a gente vai ter uma conversa muito legal. Como eu tava dizendo, eu acho que nesse desenho eu não dei muito... Eu não sei explicar muito bem, mas parece que tá muito reto o rosto dela, sabe? Não tem muitas curvas, assim... E não tem muito... A parte da sombra, eu acredito que não tá muito bem marcada, sabe? E é algo que a Lara de hoje em dia certamente não faria, sabe? Eu tento ao máximo observar na onde tá vindo a sombra, porque eu acho muito que a sombra, na verdade, é o que mais dá destaque no desenho, a sombra e luz. Por mais que eu tenha problema com a luz, eu tenho noção disso. Então eu fui fazendo isso. Esse pescoço também tá me dando muita agonia. Por mais que o formato dele é algo que eu tenha adotado nos meus desenhos hoje em dia, principalmente no meu estilo cartoon / chibi, o jeito que eu pintei esse pescoço tá me dando tanta agonia. Porque, basicamente, as áreas que mais tem rosa / vermelho na Vanellope é a bochecha. São as bochechas. E na verdade, a Vanellope inteira tem uma cor mais rosada. E eu até consegui, nessa época, entender esse ponto, né, de rosa na Vanellope. Só que até aí no desenho, eu não fiz quase nada rosa além das bochechas. O que é um tanto quanto duvidoso, né, porque... Mas vamos ver se eu consigo alterar isso no meio do processo, né? Eu mudei o ângulo da câmera e deixei ela um pouco mais perto do desenho, porque eu percebi que eu ia pintar algo um pouco mais que precisava de atenção, e aí eu borrei tudo, eu fiquei muito chateada com isso, mas aí depois eu consertei. Não é aquarela se não tiver borrado, né, gente? Não tem essa. E aí você borra, você conserta e tudo mais. E também eu queria dizer que eu percebi que eu falei uma coisa errada ali no último áudio que eu abri. Eu falei abominante, algo do tipo, e eu queria dizer abominável. Desculpa pelo erro. Mas eu acho que vão ter muitas coisas que eu vou falar assim, vou falar, meu Deus, eu vou falar aqui no vídeo e depois eu vou ver e vou falar assim, meu Deus, eu falei tudo errado. Porque eu fico muito nervosa gravando. Nessa parte aí, eu tive que dar um corte no vídeo, porque a Lara Gálatas de 2019 não conseguiu sequer ver o enquadramento da câmera. E aí eu pintei um monte de coisa fora do enquadramento. Então, essa parte que vocês estão vendo agora é um tempo depois de eu já ter pintado um monte de coisa e não dá pra ver na câmera porque eu não
não gravei, não deu pra aparecer. E aí, meu, olha que eu vi, ó, que eu fiz isso, eu fiquei, meu Deus do céu. Senhor amado, não julgo porque hoje em dia eu faria a mesma coisa. Aí eu virei o desenho de novo, tinha terminado de pintar a coroa dela. Tava toda torta, mas eu tava feliz com o progresso do desenho, então não tem problema. Uma coisa que eu percebi que faltou aí nessa coroa foi o sombreamento ali, da onde tá a orelhinha, né? Porque na coroa em si não teve sombreamento, mas eu até entendo a Lara Galatas de 2019, porque era uma área muito pequenininha e eu ia acabar borrando tudo, porque eu não tinha coordenação nenhuma, e na verdade não tenho até hoje, né? Eu comecei pintando o cabelo dela de azul, porque vendo as imagens de referência, eu identifiquei que o cabelo da Vanellope ele é preto, só que ele tem uns nuances azuis no cabelo dela. Nossa, nuances azuis. Senhor, o que vai ser do meu Enem, porque eu acabei de gastar meu vocabulário inteiro pra falar isso. Ele tem esses nuances azuis e aí eu quis colocar a base dele como azul marinho, porque é o mais próximo de preto. E aí eu achei que ia ficar bem mais parecido com a Vanellope de verdade. Só que depois eu acabei me perdendo na mistura do preto e do azul. Vocês vão entender o porquê, eu vou até mostrar por quê. Eu sei, atualmente, que a Vanellope tem essas partes azuis no cabelo dela, mas por conta da influência da iluminação. E aí eu peguei a ideia de ter azul no cabelo dela, só que eu não tinha entendido que isso era só a iluminação do cabelo na parte mais clara, onde batia a luz, e preto na parte mais escura. Só que aí eu fui intercalando preto com azul e virou uma bagunça, só que até que no final ficou legal. Só que eu deveria ter calculado melhor essa partezinha assim. Esse pincel que eu tô usando é do mesmo material que aquele branco. É de outra marca? É. Só que ele é mais ou menos a mesma coisa. E ele tem uma pontinha mais fina que eu usei pra fazer os fios do cabelo dela, assim. Porque nessa época eu gostava de detalhar bastante. Só que os detalhes que eu fazia eram meio duvidosos, né? A sobrancelha dela que tava horrenda, senhor amado. Que sobrancelha foi essa? Aí eu comecei a pintar os olhinhos e eu sempre tive muito medo de pintar os olhos com aquarela, porque preto mancha o desenho inteiro. Aí eu cortei o vídeo de novo, porque eu achei que ia ficar muito grande e não precisava, era desnecessário. Então eu vou ter vários cortezinhos na parte do olho, porque eu acho que é algo... Vocês entenderam qual é a ideia do que eu tô querendo passar. Os olhinhos da Vanellope, então não tem sentido ficar vendo tudo, sabe? E é isso aí. Eu acabei de me contrariar. Aparentemente eu só cortei aquela partezinha mesmo e o resto eu achei necessário vocês verem. Ai, toda fragmentada, né? Como que pode? Aí eu comecei a passar o preto no cabelo dela, né? Eu já tinha começado antes, mas eu esqueci de avisar. Ah, não é preto isso aí que eu tô passando. É um azul um pouquinho mais escuro. É legal porque é um react. Não sei como fala em inglês. É um review de um desenho meu junto com vocês, que nem, na verdade, sendo sincera, eu tinha esquecido como que eu tinha feito esse desenho. E na edição eu também não prestei muita atenção no processo criativo dele. E agora eu tô vendo junto com vocês, parece até que é outra pessoa pintando, de verdade mesmo. Eu tava vendo ali no...
Ai, meu Deus, minha cadeira. Eu tava vendo ali nos outros áudios que eu gravei e eu queria me desculpar pelo jeito que eu começo todos eles. É porque eu sempre fico com medo da galera tomar um susto quando eu começo a falar do nada e num tom de voz muito alto. Então eu acho que eu acabo sempre abaixando um pouquinho minha voz e tal, falando mais baixinho, do jeito mais delicado. E aí no meio do áudio eu começo a me soltar e tal. Eu acho que essa graduação até fica boa, só que a galera deve estranhar muito porque fica muito diferente a minha voz, então me desculpa por isso também. Eu queria dizer que eu tô amando fazer esse vídeo, eu acho que tá uma vibe super gostosinha, até porque eu sou completamente viciada por esse tipo de conteúdo, sabe? De desenho. Por mais que eu passe 90% do meu tempo desenhando ou vendo coisas sobre, porque né, eu tô trabalhando com isso. Inclusive, pessoal, se vocês quiserem comprar uma comissão comigo, ó, as comissões estão sempre abertas aí pro pessoal, pra vocês, né, aliás. Eu trabalho com arte, 90% do meu tempo eu vejo ilustrações e tal. E aí, o meu tempo livre, por incrível que pareça, eu entro no YouTube pra ver gente desenhando. E aí, eu lembrei desse vídeo que eu tinha gravado em 2019. A data tá até na minha assinatura, vocês podem ver que faz muito tempo pelo cabelo que tá diferente. A única coisa que não mudou até agora foi o lacinho no braço. Uma mulher preparada sempre tem um lacinho no braço. E aí eu lembrei desse vídeo que eu tinha gravado em 2019. E eu falei assim, por que não fazer desses vídeos desse tipo que eu gosto, sabe? E aí eu tô aqui fazendo esse vídeo, eu tô editando ele 1h40 da madrugada, porque eu tô muito ansiosa pra terminar ele e ver como ficou e postar amanhã logo e ver a galera vendo e ficando feliz com o meu trabalho, sei lá. Ou não gostando do vídeo também, mas, sabe, interagindo comigo, falando que eu posso melhorar e tal. Então, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, deixa um comentário pra mim, ou então vai lá na minha live na quinta-feira, às 19 horas, lá na Twitch, e deixa uma mensagem ou algo do tipo. Eu vou gostar muito de ver vocês falando sobre, ou me dando alguma dica de como melhorar, ou elogiando meu trabalho. Ou até mais feliz ainda, se vocês conhecerem o meu trabalho pelo vídeo e quiserem fazer uma encomenda comigo de algum desenho. Eu juro pra vocês que meu traço tá melhor hoje em dia. E é isso. Eu não faço encomendas por aquarela, tá, pessoal? Eu só faço encomenda de arte digital. Mas quem sabe um dia, né, eu abro a encomenda pra aquarela. Vai ser super legal. Essa parte aí, deixa eu explicar por que eu fiz ela meio que derretendo. É porque eu não queria desenhar ela de corpo inteiro, porque eu tava com preguiça no vídeo, eu lembro disso. E aí eu quis deixar ela meio que derretendo, e pra não ficar um espaço vazio aí embaixo, eu quis colocar uma frase, que é: a Vanellope não é um bug bobo. A Vanellope é uma princesa, ela é a minha princesa favorita. Eu me identifico muito com a Vanellope, principalmente nas explosões de sentimento que ela tem, no jeito que as emoções dela controlam boa parte das ações dela. E por mais que eu tente negar tudo isso, isso é o que acontece comigo. E antigamente isso era muito mais forte. Hoje em dia até que eu controlo muito bem, só que antigamente isso era muito, muito forte. E aí, pra quem não sabe, né, nunca assistiu Detona Ralph... Oi, eu respirei fundo e aí eu engoli meu próprio ar aqui, mas enfim. Pra quem nunca assistiu Detona Ralph, a história se passa num fliperama. A Vanellope, ela é dona da Corrida Doce, na verdade, só que ninguém sabe disso, né? Ela participa de um jogo chamado Corrida Doce. E aí, tem o Ralph do jogo Concerta Félix Jr., que ele é um vilão e ele não gosta de ser um vilão. Tudo que ele mais quer é ser um mocinho, né? E aí, nisso, ele começa a procurar maneiras alternativas de começar a ser um mocinho na vida dele. E ele acaba
se vendo na Corrida Doce, que é um jogo que não tem nada a ver com ele. E ele conhece a Vanellope, e a Vanellope e ele entram numa trama juntos pra poder resgatar uma moeda que só os mocinhos do fliperama ganham, que é aquela moeda de quando você vence o jogo e tal. E vilão nenhum vence jogo nenhum, né, como a gente sabe, a não ser que você perca o jogo. E aí os dois entram nessa trama, e a Vanellope, no filme inteiro, ela é retratada como alguém que é inútil ao jogo, alguém que só foi feito pra dar bug. E aí ela fala que ela não é um bug, ela tem pixolexia, que é uma doença dela, que ela inventou, né? Que faz ela ter um tilt ali no jogo e ela acaba se teleportando de um lugar pro outro, assim, do nada. E... Bem, aí ela... Ai, gente, eu uso muito aí. Enfim, ela descobre que, na verdade, ela não é um bug, nem tem pixolexia. Ela foi deletada do próprio jogo. Ela é a dona da Corrida Doce. E esse tempo todo ela foi tratada como alguém que não era nada pra Corrida Doce, porque ela foi deletada do próprio jogo. E aí eles descobrem isso, ela volta pro jogo de novo e começa a governar toda a galera da Corrida Doce. Só que ela não volta como essa princesinha aí que eu desenhei no vídeo. Ela volta como uma presidente, Vanellope von Schweetz. E essa é a melhor história que eu já ouvi em toda a minha vida, porque eu adoro o plot twist da Vanellope, eu adoro todas as falas dela. E eu quis desenhar ela desse jeito aí, que vocês estão vendo. Eu tô quase finalizando o desenho. Eu não finalizei ele com a caneta preta, porque a Disney não tem essa line art. Então eu quis deixar mais parecido com as coisas da Disney. E aí eu não finalizei ele. Mas essa parte aí de trás eu vou finalizar com a caneta preta. Eu vou fazer a line art certinho. Eu tive que cortar meu áudio no meio porque eu falei muito e aí não ia dar tempo de eu finalizar o vídeo. Mas como tá quase acabando, eu só vou dizer o que eu não gostei desse desenho, que foi o olho, que tá bem torto, na verdade. Não gostei do jeito que eu coloquei a sombra ali atrás. Naquela época eu não entendia muito bem de luz e sombra. Hoje em dia eu faria um trabalho bem melhor e talvez algum dia eu consiga ter tempo para fazer uma nova versão desse desenho, mas por enquanto ele ficou desse jeito. Como vocês podem ver, a data é dia 23/8/2019. Aí eu tô só dando os últimos retoques com lápis de cor. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e me sigam nas minhas outras redes. Um beijão e até mais!